Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo de número 3, verso de 1 a 5. Gálatas, número 3, verso de 1 a 5. Diz assim: as Santas Escrituras do Novo Testamento. Nova Almeida atualizada. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus e Pai, aqui está exposta a Tua palavra. Permita que saiamos, ó Deus, do controle textual, que possamos passar a mensagem que Tu já colocaste no meu coração. Ilumina nossas mentes, Senhor, para sermos fiel à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Muito bem, uma oportunidade onde estamos tratando da ordenação de irmãos que assumirão o sagrado ministério. Este texto é uma continuação concluída as 13 cartas de Paulo, e estaremos escrevendo um compêndio devocional de todas as cartas de Paulo. E hoje nós vamos dar sequência, trazendo esse texto muito importante, como todos os demais. Há quem diga que os melhores livros da Bíblia é Gálatas e Romanos, porque trata da justificação da fé. E eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite. E escolhi 3 versos: o verso de número 1, o verso de número 2 e o verso de número 5, para compartilhar com vocês. A priori, uma introdução, em seguida nos pontos e depois na conclusão. Na nossa introdução, eu digo para vocês o seguinte, verso número 1: ó Gálatas insensatos. Aqui é um desabafo muito grande de Paulo. Paulo também era como nós, né, pastor João? E Paulo aqui pegou pesado. Paulo, amados, conviveu com aqueles irmãos um bom tempo na Galácia. E ele conhecia cada um dos crentes. Ele agiu e pegou pesado nestes irmãos para eles não abandonarem o Evangelho que eles aprenderam pelo Evangelho estranho das obras da lei e os seus derivados, como, por exemplo, a circuncisão para uma formalidade judaica, as obediências às práticas e dos rituais das festas e do cardápio judaico cheio de restrições, que
depõem contra o verdadeiro Evangelho da fé, que trata exclusivamente da graça de Deus, que se encontra nas 4 linhas das Escrituras, na Bíblia Sagrada. Hoje a gente tem as pessoas saindo da Bíblia de uma maneira diferente, não com a lei, não com circuncisão, não com festas, não com comidas, mas hoje com outros tipos de procedimentos que não estão na Bíblia. O verso de número 2 da frase é esta: vocês receberam o Espírito Santo, aquele que penetra e vive no nosso coração. E Paulo questiona aqui os Gálatas, foi os da obra da lei ou da fé? Os Gálatas foram levados por Paulo ao conhecimento da verdade do Evangelho da salvação. E, infelizmente, aconteceu algo que desagradou o apóstolo São Paulo. Muito obrigado. E desagradou. Infelizmente, as igrejas da Galácia foram invadidas por falsos mestres que tentaram assediar os crentes, quer fossem eles crentes judeus que creram em Jesus e crentes gentios que creram em Jesus, que creram pela graça, que creram pela fé, pela salvação. E esses judaizantes, eles invadiram, amados, com seus apetrechos a título de complemento. E dizia lá os irmãos convertidos pela graça, pela fé, pela justiça do Evangelho. Esses judaizantes diziam: bem, Paulo chegou aqui e botou só um pedaço, né? Vocês precisam, para ter salvação, precisa se circuncidar, precisa seguir o calendário das festas judaicas, precisa, né, da lei, né? Então, eles estavam ali completamente inutilizando aquilo que Paulo falou. Eles apresentaram acréscimos para a salvação, como hoje, né? Existem muitos que, se não cumprir o sétimo dia, se não cumprir isso, porque aqui não está salvo. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é em Jesus Cristo somente. Não há nenhum tipo de coisas que possam comparar. Então, alguns gentios e alguns judeus que creram em Jesus Cristo começaram então a dar ouvido a esse tipo de procedimento. Vamos ver um pouco mais na frente. Em terceiro agora, o verso 5, que fala: aquele que lhes concede o Espírito. Olha, amados, a concessão do Espírito Santo é um ato regenerador definido na salvação. Quem crê em Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo, que passa a morar nele e não precisa mais nada. O salvo nasce de novo pelo batismo do Espírito Santo de forma natural, interior, e depois o pastor faz o ato exterior, né? Depois faz o ato natural da água. Meus amados, os eleitos não devem conciliar dúvida no seu coração. A prova maior para alguém provar que é um crente é a sua vida de santidade e de obediência, amados a Deus. Alguém que se arrependeu e creu no Evangelho. Se não tem uma vida de consagração, de santidade, de obediência, faz parte da igreja,
povoa a igreja, mas não faz parte do povo da igreja. Então vamos ver esses 3 versos em nossa exposição, meus futuros ministros. Em primeiro lugar, o verso primeiro: ó Gálatas insensatos. Paulo chegou da viagem da Galácia, quando chegou em Antioquia, veio um mensageiro dizer: olha, aqueles crentes todos que você deixou lá estão tudo mudando. Ouviram lá uns judaizantes que vieram aí de Jerusalém ensinando as coisas erradas, complementos para ser salvo. A igreja estava iniciando, era chamada Igreja Primitiva, amado. Aí então Paulo não contou conversa. Ele escreveu esta carta de forma severa, uma reação muito dura de quem conviveu com eles lá. Ele sabia quem era quem, e conhecia a índole de cada um deles. Ele ensinou o verdadeiro evangelho ali aos Gálatas. E eles agiram de forma tola, insensata, ao dar lugar a outros evangelhos. É como hoje, né? Chega uma seita aí, invade aí com jeitoso, não sei o que mais, né? E aí muitos vai na conversa: nós não estamos aqui para se agradar de culto nenhum. Não estamos vindo aqui para satisfazer nossos desejos. Já foi bom o culto, eu gostei. O culto aqui é para adoração a Deus e somente a Ele. Meus irmãos, ele ficou muito conhecido com eles, porque eles foram influenciados com os ensinos estranhos, irmãos, que não era o verdadeiro evangelho. E Paulo então pergunta a eles: quem foi que os enfeitiçou? Está aqui no texto. Quem foi que os enfeitiçou? Quantas pessoas são enfeitiçadas nas igrejas e são arrastadas pelos ventos de doutrina? Quantas pessoas? Não, eu quero dizer porque lá tem não sei o que, não sei o que lá. Você tem que ir para a igreja para adorar a Deus, não para satisfazer seus desejos. Amados, ele passou para eles a verdade, o evangelho da salvação que Cristo Jesus deixou. E que fica mais bem claro aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas, que aqueles irmãos, a maioria deles foram completamente iludidos, né? Iludidos nas palavras de Paulo, né? Insensatos, né? E Paulo então escreveu essa carta para tentar voltar para ele a lembrança do verdadeiro evangelho que ele deixou. Olha, meus irmãos, em 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, diz o texto sagrado, amado, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era crente. Então é o que a palavra de Deus deixa claro. A mensagem aqui aos Gálatas foi por demais esclarecedora. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz que pagou a nossa dívida, que pagou o nosso resgate. Meus irmãos, Jesus realizou na cruz do Calvário aquele ato propiciatório para pagar a nossa dívida, amados, do pecado, e assim proceder com a justificação da fé. Eu pregar domingo, já preparei o sermão, na continuação de 6 a 14, no verso 6, que lemos até o 5, Paulo lembra para os Gálatas que o evangelho da fé vem desde a fé de Abraão, e no verso 6 diz: Abraão creu pela fé e foi imputada e foi atribuída a justiça de Deus,
que Jesus viria mais de 2000 anos para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário. Você precisa pensar e saber o valor da salvação que você tem e não deveria nunca estar brincando com a causa do Senhor. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, amados, foi tudo para pagar a nossa dívida, para eliminar, amado, o pecado que herdamos da natureza adâmica. E Ele então pagou, nos perdoando, nos libertando, amados, da condenação da morte eterna. E Paulo explicou para eles, olha o que diz Colossenses capítulo 12 e 14, ele diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente a nossa dívida encravado na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos libertou, morrendo na cruz do Calvário. E não temos nem tanto assim trato com o Senhor Jesus. A gente falta à igreja por qualquer coisa, podendo faltar o trabalho, mas precisamos dedicar nossa vida ao Senhor. Em segundo lugar, eu quero ver o verso 2, que diz, vocês receberam o Espírito, né? O questionamento de Paulo aqui, foi o Espírito das obras da lei? Ou foi o Espírito da obra da fé? Receberam que Espírito vocês receberam? Que eu preguei, vocês há mais de 2 anos que eu passei aí com vocês na Galácia. Ele então falou que o Espírito Santo foi a promessa de Jesus Cristo aos que doravante ouvissem a voz do Evangelho, eles receberiam, como diz lá em Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, por todos os confins da terra. É esse processo de salvação que acontece com quem é eleito, com quem é escolhido, com quem recebe a convicção de ter sido escolhido por Deus. Amado, então não há mais espaço judaico para dizer assim, não, você só pode ser crente se você, né, se circuncidar. Você só pode ser crente se você não comer carne de porco. Você só pode ser crente se você comemorar as datas judaicas, as obras da lei. Quando o crente se converte, se arrepende e crê em Jesus Cristo, o que é que acontece no processo de regeneração espiritual? Ele passa a ser uma nova criatura. Ele não mais é inclinado para a lei não condenará mais ele. A lei de Deus não o condenará mais, mas ele passa a ser inclinado para o Espírito e passa a ser um bom observador da lei. A lei é boa, mas ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha, meus irmãos, não existe, portanto, espaço nenhum para outro apetrecho qualquer para alguém ser salvo. A salvação foi o sacrifício de Cristo, os méritos estão em Jesus Cristo e nada mais. Foi anunciado o próprio Adão. Deus, quando encontrou o homem em pecado, ele disse, da raiz de vocês, você, sua mulher, sairá aquele, o descendente, que haverá de ser ferido no calcanhar, de esmagar a cabeça da serpente. Foi assim até Noé. Aí acabou tudo, né? Ficou apenas uma família, repetiu-se o descendente.
E o descendente foi até Abraão. E em Abraão, Deus então mudou. Não é mais para as nações do mundo, não é? O descendente, mas agora é o Messias. E agora escolhe um povo chamado povo de Deus, que tiveram vários nomes, judeus, israelitas, né? Hebreus, para que eles fizessem o quê? Fosse o protagonista do Evangelho, do Messias, e fosse a todas as nações dizer para elas: vocês precisam, como nós, receber o Messias, aguardar o Messias e obedecer a Deus. E Israel não fez isso, os hebreus não fez nada disso, o povo de Deus, muito pelo contrário, seguiu até ídolos. Mas finalmente chegou o Messias, né? Chegou o Messias, 6.000 anos então depois de Adão. Chegou o Messias. 2.000 anos até Noé, 2.000 anos até Abraão, mais 2.000 anos, 6 até Jesus. Aí Jesus Cristo veio, o seu próprio povo não recebeu. E quem recebeu ele foram os gentios. Boa parte. Meus irmãos, o Espírito Santo é um ato sumário que caracteriza a nova criatura, aquela pessoa que se arrepende de seus pecados, né? E aí, condenado à morte eterna, ao receber Jesus Cristo, ele recebe a certeza da vida eterna. Um cristão, amados, que veio do judaísmo, abraçou o cristianismo, ele tinha as suas peculiaridades diferentes dos gentios, porque na igreja primitiva, né, muitos vieram do judaísmo, muitos vieram dos gentios, muitos vieram, amados, né? E cada um trazia com eles as tradições deles. As tradições dos judeus era o Messias, era a lei, era uma coisa, trazia aqueles hábitos que eles tinham. Os gentios traziam os deuses, a idolatria e todas mil coisas. E eles precisaram aprender o Evangelho da salvação, que anula todas essas coisas, né? Meus queridos, a cobrança de Paulo aos crentes da Galácia eram firmes convicções, irmãos, né? Porque ele tinha a certeza de poder alcançá-los, aqueles que estavam chamuscados, contaminados pela pandemia judaizante, que eles pudessem serem vacinados para aprenderem a verdade, amado. E ele então fez isso para que aqueles retrocedessem e voltassem à verdade do Evangelho que ele deixou. Em terceiro lugar, meus irmãos, verso 5, aquele que lhes concede o Espírito. Meus irmãos, o processo de salvação, amado, não consiste apenas em que o crente seja salvo, mas a presença do Espírito Santo para poder caminhar com o crente, para levar ele à comunhão, à santidade do corpo de Cristo. Muitas pessoas ignoram o Espírito Santo em suas vidas. Muitas pessoas não têm devocional com Deus em suas vidas. Porque, amados, uma vida de santidade, eu diria para vocês, amados, que é uma vida de prevenção contra as ardilosas ações malignas do mal e dos intentos ruins que nos assaltam como tentações. Quem está em santidade com Deus, obediência no Espírito Santo, é alguém vitorioso o tempo todo. O tempo todo. Né? Uma vida de santidade, irmãos, é uma vitória sobre o inimigo, amado, que procura todo o tempo, né, com tantos tipos de tentações, fazer o quê? Afastar o crente da igreja. E ele não dá voz ao Espírito, não obedece à palavra, não tem uma vida de santidade. Muito pelo contrário, dá lugar a qualquer fake news hoje, qualquer fofoca, né? Qualquer tipo de coisas assim.
e se estremece com qualquer coisinha que aconteça, não é? E parece que não tem o Espírito Santo dentro de si para superar e vencer as suas grandes dificuldades e desafios. Meus irmãos, Paulo aqui aos Gálatas, amados, ele fundamenta que a devoção cristã é o maior valor do crente. É o maior valor. Muitos irmãos dos Gálatas que foram evangelizados por Paulo, que receberam o ensino da fé, amado, com facilidade, amado, foram na conversa dos falsos inimigos para retirá-los como incautos que vai e atenda a qualquer chamado. Os Gálatas manifestaram que não tinham recebido a verdade da fé, amados, e foram levados por suas próprias vontades, seus desejos, não dando ouvido ao que aprenderam da verdadeira fé. E pior, amados, eles foram na conversa, amados, eles foram na conversa daquelas pessoas, né, que detratavam as boas novas do Evangelho. Os crentes judeus, irmãos e gentios da Galácia desprezaram o Evangelho da justificação da fé, que eles aprenderam com Paulo e trocaram pelas obras da lei, muitos deles, e tudo que se refere às sombras do passado, circuncisão às sombras do passado, né? As festas judaicas, sombras do passado, tantas coisas que não tem respeito, as pessoas vivem nas sombras. Você vê, Pedro Macedo está envolto numa sombra muito grande, até o Menorá usa, que os judeus usam judaico, e faz cerimônias judaicas. Nós precisamos fazer cerimônias da fé, do Evangelho, da Igreja do Senhor Jesus, e não se reportar ao passado de coisas mortas que já foram vencidas. A igreja continua. Né? Olha, em nossos dias podem ser, amados, observados que de uma forma ou de outra, amados, né, tem sido parecido, né, com aquele tempo. As pessoas se dizem crentes, irmãos, quando aceitam Jesus Cristo, mas não vivem o sacrifício de Cristo. Não conseguem viver, não obedecem ao seu chamado e permanecem fazendo tudo, meus amados, que ele acha que está certo. Não é a igreja, não é a palavra, mas ele acha que tudo está certo, porque não é a vontade dos outros, ou a vontade de Deus, mas é a vontade dele. É assim que ele quer fazer. E eu quero concluir. Meus irmãos, quando Paulo diz, ó Gálatas insensatos, ele trata os Gálatas dessa forma. Ele estava dizendo que eles foram longe demais ao abrir mão da verdade, que um dia disseram que se arrependeram e deixaram ser levados pelo fascínio, né? Do seu eu, da sua vontade. Como hoje, quantos irmãos estão indo nas ondas estranhas que aparecem por aí, né? Principalmente hoje transformam o culto em eventos gospel. É mais fácil alguém ir para um evento gospel do que ir ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Olha, amados, o verso número 2 diz, vocês receberam o Espírito. Esse questionamento aqui de Paulo aos Gálatas, vocês estão aí discutindo uma coisa que não tem nada a ver, o Evangelho das obras da lei e o Evangelho das obras de Cristo. Então não há aí dúvida, porque o crente é justificado pela fé. Podemos perguntar hoje, muitos daqueles que povoam, amados, a igreja, são
são, amados, crentes, não são crentes no sacrifício vicário de Cristo, amados, porque não obedecem à fé, e não seguem, amados, como Deus determina para as nossas vidas. É bom se avaliar na nossa vida. Olha, amados, aquele que lhes concede o Espírito, verso 5, para concluir, a confirmação de alguém que recebeu o Espírito Santo, amados, vem pela sua experiência de vida cristã, de fé. Às vezes não é disso. Tem muitas pessoas que não manifestam nenhuma prova da sua fé verdadeira, amados. A permanência do Espírito Santo em nossos corações é para sempre, daqueles que creram, para ele poder contar o tempo todo com o auxílio do Espírito Santo na sua vida, amado, para se livrar, como eu disse antes, das tentações do inimigo. E uma vida de santidade, amados, elimina as ações do mal na nossa vida. Amados, experimente uma vida de santidade, que você nunca vacilará, né? Eu quero concluir com o seguinte apelo. Amados, Paulo estava se referindo ao sofrimento da vida cristã. E ele manifesta o quanto Jesus Cristo sofreu, pagou a nossa dívida, né? E ele permaneceu em obediência total ao seu Pai, a Deus, para cumprir a missão que ele veio fazer a redenção do homem, perdoar o homem que traz na natureza adâmica o pecado da morte eterna. Ele veio para perdoar. O crente, quando se arrepende e crê, amados, quando ele crê de verdade em Jesus Cristo, o seu preço foi pago, o compromisso com Deus, o seu testemunho deve ser verdadeiro diante dos inimigos. Paulo aqui reclama que os crentes da Galácia foram muito precipitados com o evangelho da justiça e da fé e não reagiram contra o inimigo. Você não pode dar margem ao inimigo, que muitas vezes, de uma forma ou de outra, tenta você e finda, né, você cedendo. Quem está em comunhão com Deus, quem tem uma vida de santidade, é um crente vitorioso. Amém?